Boa noite, amada igreja. A graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Esse dia aí que ficou com a temperatura mais baixa, né? Chovendo, aqui pelo menos onde eu moro está chovendo bastante. Bateu aquele ventinho frio, mas como eu proferi pela manhã, chuvas de bênçãos, a chuva serôdia que estará aqui trazendo frutos, alimentando-nos, sustentando-nos, nos dando graça, né? Nos dando a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Eu quero agradecer você, membro da Igreja Batista Memorial em Guadalupe. Eu sei que hoje foi um dia muito atarefado, você teve N coisas a fazer, né? Então eu quero te agradecer por estar presente agora, neste momento, cultuando junto conosco. Quero agradecer também os que nos visitam, você que não é membro de nenhuma igreja e também nos dá a oportunidade de estarmos juntos para cultuar o Senhor, para juntos caminharmos neste culto para a honra e glória do nosso Deus. Quero agradecer também, né, a presença de você que é membro de outra igreja, membro de outra denominação. Seja muito bem-vindo. Deus a todos abençoe. Vamos orar em nome de Jesus. Hoje, no final do culto, pela manhã, né, tivemos alguns pedidos de oração. Não deixe para fazer o seu pedido de oração depois do término do culto, ou no final do culto, ou na hora que eu estou orando pelos pedidos, né? Então, faça agora, né? Talvez você esteja iniciando a sua caminhada agora conosco, né? Mas nós já estamos nessa proposta desde o meado de março. Então, você que é membro da IBMG, que está chegando agora, que está começando a participar, né? Vamos interagir, vamos entender a proposta. É no início do culto que você faz o seu pedido de oração, que você coloca ali a sua petição, o seu agradecimento, para que no final a gente possa juntos orarmos, né? E pedirmos e clamarmos em nome daquele que pode todas as coisas. Então, por isso, já vai fazendo os seus pedidos. E a gente anotou alguns pedidos que foram feitos no final. E aí nós anotamos e vamos já estar nos preparando para orar por esses pedidos. Mas nesse momento, vamos orar. Essa oração introdutória, essa oração como igreja, de estarmos buscando juntos, reunidos, e clamarmos para a presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas nesta noite. Curva a tua fronte, fecha teus olhos. Vamos orar agora em nome de Jesus. Oh Deus de amor, Deus de paz, nós te colocamos, Senhor, diante, ó Deus, de tanta adversidade, diante de tanta luta, Senhor, que tu sabes tudo que nós temos passado. Ó Deus, não só a nossa cidade, não só o nosso estado, não só, ó Deus, o nosso país, mas, ó Deus, a face da terra tem, ó Deus, perecido, tem, ó Deus, gerado óbito em nosso meio, ó Pai, vidas têm sido ceifadas, e nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, visita os corações, os familiares que encontram-se enlutados, Senhor. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito esteja consolando, visita aqueles que estão, Senhor, ali no leito, ó Pai, nos hospitais, sendo bem ou maltratados, Senhor, que a Tua graça esteja alcançando, que a Tua misericórdia esteja visitando, Senhor, e dando oportunidade, principalmente àqueles que ainda não tiveram um encontro contigo, para, ó Deus, se arrependerem, serem tocados pelo Teu Santo Espírito, para terem as suas vidas transformadas. E aqueles que já são cristãos, aqueles que já são Teus servos, Teus filhos, Senhor, que haja alegria, Senhor, no coração da Tua igreja, pois nós temos a convicção de que nós cristãos, nós não passaremos pela segunda morte, mas assim, ó Deus, que passamos pela primeira morte. A primeira morte será o portal para a vida eterna, o caminho para estarmos ao lado de Cristo, como foi promessa dele, e nós podemos encontrar essa promessa no Evangelho de João, no capítulo 14. Ó Deus, toma-nos em Tuas mãos, abençoa a Tua igreja, abençoa a Tua noiva, abençoa aqueles que nos visitam nesta noite, toma-os em Tuas mãos, abençoa aqueles que acessarão, ó Deus, este culto e serão tocados pelo Teu Santo Espírito. Abençoa a Tua igreja que pode potencializar, multiplicar
ó Deus, esta palavra e este culto que está acontecendo neste momento, Senhor. Ó Deus, toma-nos em tuas mãos, que a tua vontade se cumpra em nosso meio. Mas nós te pedimos, Senhor, visita-nos, ó Pai, visita os enfermos, visita os que carecem, visita os necessitados, visita os que estão morando na rua, visita os encarcerados, visita aqueles que estão encarcerados nos seus próprios lares e já estão entrando em depressão, já estão entrando em distúrbios mentais. Senhor, toma-os em tuas mãos, cura-os, liberta-os, ó Deus, que seja também no meio dessa tribulação uma noite aceitável para que o teu Santo Espírito traga luz para a vida daqueles que estão em trevas. Nós te somos gratos, Senhor, por esta oportunidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus, né? Tem sido um roteiro muito dinâmico, muito reduzido, para que não se torne enfadonho. Por isso, amados, vamos louvar o nosso Deus. Qual o cântico? Maranata. Maranata. Vamos declarar essa alegria, né? Jesus voltando a buscar a sua igreja e nós indo ao encontro dele. Vamos louvá-lo. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora venha Jesus. Amém, glória a Deus. Que diante de tantas adversidades, né? E é uma experiência única. Eu nunca passei por isso, eu nunca vivenciei esta situação a qual estamos vivenciando nos dias de hoje. Eu creio que a maioria, 90% da população, nunca passou por uma adversidade tamanha nos nossos dias. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu não quero fazer aqui um palanque para pregar o medo, para pregar o favorecimento por meio da dor, da luta que você está sofrendo, da angústia, não, pelo contrário. Nós precisamos entender que nós devemos buscar o Senhor pelo que Ele é e não pelo que Ele pode nos oferecer. Porque se você for ler os evangelhos, entender aonde Jesus menos curou, aonde teve menos atuação do seu poder salvífico e miraculoso, foi na terra onde ele nasceu. Questionaram, esse não é o filho do carpinteiro? Esse não é o filho de Maria? Por conta do tamanho da incredulidade. Nós não podemos transformar esse momento em moeda de troca. Não, Deus quer ser amado também. É bilateral. Assim como o amor de Deus é incondicional, nós também precisamos transpor barreiras, limites, para nós chegarmos a levar o amor que temos para com Ele também. Jesus foi questionado sobre a lei e os profetas, dentro daquele contexto na sinagoga. Jesus deixou e falou sobre o grande mandamento, que é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo, da mesma forma, amando o teu próximo como a ti mesmo. Nós devemos nos aproximar de Deus pelo que Ele é e não pelo favor que Ele pode fazer a nós. Ele pode fazer um favor a nós? Sim. Ele pode operar milagre, Ele pode curar, basta uma palavra. Mas nós também conhecemos por meio da palavra. Temos até um testemunho dos milagres de Cristo, de 10 leprosos. Dos 10 que foram libertos e curados, apenas um voltou para agradecer. Nós entendemos que quando nós buscamos pessoas ou entidades, ou buscamos situações, para obter favor, para obtermos lucros, para obtermos ganhos, isso é uma busca por interesse. A motivação ela é equivocada, ela é errônea. A nossa real motivação em relação ao nosso Deus é amar a Deus pelo que Ele fez, pelo que Ele faz e pelo que Ele vai fazer? Não. Nós temos que amar a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele é de fato. O eu sou, aquele que cuida, aquele que nos deu a vida, aquele que continuará conosco, aquele que também tem cuidado de nós. Vamos ler a palavra de Deus, mas anote aí o seu pedido de oração. Você teve esse tempo aí para preparar o teu momento, o teu pedido de oração, para que não se estenda e chegar no final do culto, nós não orarmos porque você não colocou aí o seu pedido de oração. Amados, o texto que estaremos lendo é o texto que encontra-se em Mateus capítulo 16, do versículo 21 ao 27. Mantenha a tua Bíblia aberta, porque eu vou estar usando do 24 ao 27 para estarmos meditando na palavra. Então, a Isabela vai ler, do versículo 21 ao 28. Mas a mensagem que eu estarei pregando é do 24 ao 27. Então, mantenha a tua Bíblia aberta em Mateus, capítulo 16. Vamos acompanhar a leitura. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia.
E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira alguma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém, glória a Deus. Daqui a pouco estaremos meditando nesta palavra, principalmente nos versículos versículos de 21 a 27, entendendo a proposta de Deus em nossas vidas. Amém? Vamos louvar o Senhor mais uma vez. Vamos abrir os nossos lábios, vamos entoar cânticos, vamos proferir o que o Senhor tem feito, o que Ele é, a alegria de estarmos na presença dEle, porque a promessa onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ali Ele estaria. É só entendermos a proposta de Mateus 18, no versículo 20. Esta é a promessa do Senhor. Qual cântico? Nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome. Como eu gosto desse cântico, né? Já estou aqui com calor. Está com calor, pessoal? Está com calor, Ju? Senta direitinho. Vamos cantar. Abre mão da sua glória, semelhante a homem, se esvaziou, servo do amor.
Já existia uma profecia sobre ele. Isaías já profetizava sobre o Messias, o Filho do Senhor, aquele que viria como cordeiro para retirar o pecado do mundo. Ele seria aquele de fato que mudaria a nossa história. E dentro dessa proposta, vamos entender o que Jesus tem reservado nesta noite para você, principalmente você que nos visita, você que ainda não teve um encontro com Jesus, você que tem ouvido, visto até bons testemunhos, infelizmente alguns testemunhos que não condiz com aquele que segue a Jesus, com aquele que serve Jesus, porque aqueles que seguem a Jesus, servem a Jesus, são compassivos, benignos, longânimos, né? Assim como foi pregado pela manhã, são imitadores de Cristo, assim como Paulo sempre motivou em suas cartas: sede meus imitadores como sou de Deus. Então, entendendo esta proposta, vamos entender o que Jesus nos deu e nos dá como opção, deu naquela geração, naquela época, para aqueles que o ouviam, para aqueles que estavam ao redor dele, aqueles que o seguiam de perto ou de longe, mas Jesus queria de fato um relacionamento profundo, uma postura, uma tomada de decisão, algo real, algo palpável, algo tangível. Por isso, amados, o tema da mensagem desta noite, né? Uma escolha a ser feita. Amados, toda hora estamos tomando decisões, estamos optando pela cor, pelo tênis, né, pela casa, pelo apartamento. Né? Me lembro até certa vez, eu e minha esposa trabalhamos com casais, então veio um casal: pastor, eu estou orando
para a compra de um apartamento, mas ele não sai, não acontece. Aí a esposa virou para mim: não, pastor, nós estamos orando pela compra de uma casa. Eu falei: peraí, é por um apartamento ou por uma casa? Temos que ser específico. Precisamos gerar uma especificidade, até mesmo no nosso pedido de oração, nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Tanto faz, eu bebo qualquer coisa, eu como qualquer coisa, o que vier para mim tá bom. Não, negativo. Precisamos proferir de fato o que necessitamos, o que precisamos colocar diante do Pai, tem que ser bem específico. Eu falei para o casal o seguinte: vão para casa. Como assim, pastor? Vão para casa e daqui uma semana vocês voltam. Se uma semana for pouco, voltem em 15 dias, porque eu estou achando que uma semana vai ser pouco. 15 dias, volta. Se não, 30 dias. Mas só voltem aqui para conversar comigo quando decidirem se vão comprar uma casa ou um apartamento. Aí sim a gente vai orar e eu creio que Deus vai abençoar. E logo tempo depois voltaram. E aqui eu não me recordo se foi 7 dias, 15 ou 30. A pessoa que está me ouvindo, que me acompanha aí, deve lembrar, né? Sabe com quem eu estou falando. E aí o que aconteceu? O casal voltou. Pastor, é uma casa. Sabe o que aconteceu, irmãos? Nós começamos a orar. E o que aconteceu? A casa apareceu. E aí eu fui até a casa deles, oramos com eles. Eles iam remodelar a casa toda, iam refazer a casa que compraram, iam botar a casa do jeito deles. Hoje eu tenho alegria de visitá-los, a alegria que eu sinto que eles têm de estar ali com a casa, né? Que conquistaram, que buscaram, que oraram, que intercederam, que fizeram uma escolha, uma opção. Então vamos entender o que Cristo tem nesta noite para conosco, em cima do texto que já foi pregado, em cima daquilo que foi lido, acima do que tem sido proposto. Eu vou ler Mateus 16, de 24 a 27, mas você pode encontrar texto similar a esse em Lucas 9, 23, no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, do versículo 23 ao 26, e Marcos 8, do 34 ao 38, mas eu optei por Mateus, porque eu vou fundamentar nos versículos seguintes toda esta ministração. Então diz assim Mateus 16, de 24 a 27. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai e com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Amados, eu quero orar contigo mais uma vez. Fecha teus olhos, curva a tua fronte. Grandioso Deus eterno Pai, ensina-nos a escolher. Ensina-nos, ó Deus, a fazer uma escolha, e a escolha devida. Muitas vezes nos encontramos tão confusos. São tantas as opções que nem sabemos, ó Deus, o que de fato queremos. Por isso, Senhor, traga-nos para a Tua luz, traga-nos, Senhor, para a Tua presença, ensina-nos a caminhar contigo, dai-nos, Senhor, o que de fato necessitamos. Necessitamos é da Tua presença, da Tua luz, da Tua graça, do Teu perdão, o perdão eterno, Senhor. Reconcilia-nos, ó Deus, em nome de Jesus, para que possamos gozar na eternidade juntos, como filhos teus, como povo teu, pois o sacrifício de Jesus não foi em vão. Por isso, toca-nos nesta noite, toca-nos, Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, aqui, dentro dessa proposta, interessante que, se pegarmos esses capítulos, o capítulo 6, 16 todo, de Mateus, o capítulo 8 de Marcos e o capítulo 9 de Lucas, o início desses capítulos são diferentes. Mas logo que está para a chegada desta palavra, há uma similaridade
na fala petrina, onde Jesus questiona Pedro, onde Jesus fala que ele haverá de morrer, pois isso foi profetizado pelo profeta Isaías, foi profetizado dentro dessa visão. Oséias 6,2 foi falando que Jesus venceria a morte, que a morte seria interrompida. Então, entendendo que havia uma profecia sobre Jesus padecer, Jesus morrer e ressuscitar. Por isso, amados, dentro dessa proposta que traz essa similaridade, Jesus vai trazer esta fala nos 3 evangelhos são registrados. A fala de Jesus é registrada de uma forma quase única, né? Com ricos detalhes de cada um desses textos. Entendendo que a variação é muito pequena, eu gosto muito de Lucas 6,23, que ele diz: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo e toma a sua cruz todos os dias ou diariamente. Lucas é o único que traz uma intensidade, ratifica, reitera uma postura diária, constante, como um processo, né? E o processo não de salvação, mas o processo de santificação, de consagração, para que não haja nenhuma má interpretação na minha fala. Mas, amado, Jesus traz esta realidade, confronta o homem, confronta os seus discípulos, confronta aqueles que estariam ouvindo esta proposta de Jesus. E aí, amados, dentro desta realidade, pastor, como fazer esta escolha? Como eu posso fazer esta escolha? Como entender a proposta de Deus na minha vida por meio da ação salvífica de Jesus Cristo? Como acessar as Escrituras, como ter conhecimento, como entender essa proposta de Deus por meio da vida de Jesus Cristo? E aí vem o primeiro ponto da mensagem. Primeiro, você precisa crer que Jesus é o Messias. Amados, tem muitas pessoas que acreditam em Jesus, mas Jesus como profeta. Jesus é só mais um profeta. Acreditam que Jesus é só um espírito iluminado. Acreditam que Jesus é um espírito que evoluiu muito. Mas não acreditam que Jesus é o Messias. Existem religiões que até os dias de hoje estão esperando o Messias. E nós cremos e nós entendemos pelas profecias de Isaías, por meio de João Batista, por tudo que foi registrado nos evangelhos, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus foi enviado, que Jesus foi aqui, né, encarnado, Deus vivo, o Verbo que se fez presente em nosso meio. Ele é o próprio Deus, mas veio aqui e se submeteu à posição de homem, se humilhou, viveu como homem e teve morte de cruz. Amados, como fazer esta escolha, pastor? Primeiro, você precisa crer que Jesus é o Messias. Você não pode crer tão somente como Jesus. Eu disse nos vídeos anteriores, pastor, qual é a diferença, né, do cristianismo para outras religiões e por que muitas vezes outras religiões são consideradas como seitas? Por que vocês trazem essa responsabilidade ou então essa preciosidade que vocês de fato têm a religião mais próxima da vontade de Deus? Porque existem registros e os registros que sobreviveram por tanto tempo, né? Hoje montado no cânon, hoje montado como 66 livros em algumas religiões, em algumas denominações, mas os escritos ali confirmam que Jesus Cristo é o Messias e é o Senhor. Não sou eu que digo, né? É o livro mais vendido na face da terra. É um livro que superou, né? São os livros que superou a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, superou tantas décadas, tantos anos e anos, tantas pestes, tantas pragas, tantos ditadores, tantos reis,
tantos homens que tentaram aniquilar a palavra de Deus e não conseguiram. Segundo, até hoje ninguém achou os restos mortais de Jesus Cristo. Por isso, não só as Escrituras provam, mas a ciência não consegue provar o contrário do que as Escrituras dizem. Segundo a lei dos homens, cabe ao acusador o ônus da prova. Se eu te acuso de algo, eu preciso provar que você cometeu o delito. Então, se a ciência, se os homens, se a incredulidade quer ir contra a nossa crença, o nosso credo, ela que prove que estamos errados. E não tem como provar. Em outros turnos se encontram os outros deuses. Por isso que eu digo, por que se torna uma heresia, uma seita? Outras religiões. Porque quando você diviniza o que é humano e quando você humaniza o que é divino. Então, quando você diz que Jesus é só um profeta, que Jesus é só um homem, que coloca Jesus como intercessor, como qualquer outro homem, isso virou heresia, isso virou uma seita. E quando você pega um homem e diviniza e coloca no lugar de Deus, também se tornou idolatria, se tornou seita, tornou-se uma heresia. Mas vamos aqui, como fazer essa escolha, pastor? Você precisa crer que Jesus é o Messias. Ele não é só um profeta. Jesus não veio só perdoar os nossos pecados. Jesus não é só o sumo sacerdote supremo e eterno, como nos ensina o escritor de Hebreus. Mas Jesus, ele é o Messias. Mateus 16, versículos 15 a 17, nos diz assim: disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Precisamos entender a postura, precisamos entender a fala. As pessoas têm muita dificuldade em ler a Bíblia. Infelizmente, o nosso país tem uma dificuldade de não só ler, não só escrever, mas também de interpretar. Por isso que nós temos tantas pessoas corruptas no poder, por isso que nós temos tantas pessoas manipulando outras pessoas. Tem muitas pessoas querendo diminuir, querendo se impor, querendo escravizar, seja ideologicamente, seja psicologicamente, seja politicamente ou espiritualmente. Por isso uma pluralidade no nosso país, então, absurda de religiões, e tudo isso por conta de uma pequena palavra: interpretação. Como nós interpretamos, como nós discernimos, como nós entendemos as Escrituras, ou um texto secular, ou um livro que você lê, E a brincadeirinha desde criança: qual é a moral da história? Qual é o cerne da história? Então precisamos entender a proposta, e aqui Simão entende todo o contexto e traz à luz que Jesus de fato é o Messias, Jesus de fato é o Filho de Deus, Jesus é aquele que é o Cordeiro que retira o pecado do mundo. Como fazer essa escolha, pastor? E aí em João, 1 João 4, de 9 a 10, diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, e não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Há uma lista de versículos e textos e capítulos completos falando de Jesus como Messias, de Jesus
aquele que tira o pecado do mundo, aquele que perdoa o pecado, aquele que venceu a morte, aquele que nos dá a vida eterna, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Existem capítulos inteiros que irá facilitar a tua compreensão e o teu entendimento para que você possa tomar uma decisão, para que você possa fazer a escolha e a escolha devida. Como fazer essa escolha, pastor? Não valorizar os benefícios deste mundo. Precisamos dar menos valor às coisas do mundo. No versículo 26 que eu li, diz assim, no capítulo 16 de Mateus, no versículo 26 diz assim: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Aqui Jesus não é contra a prosperidade. Jesus não é contra as bênçãos. Hoje pela manhã eu falei da peculiaridade do livro de Hebreus. Quando ele menciona que, ele deixa claro isso, principalmente no capítulo 12, que os sofrimentos que nós passamos, isso não significa que Deus esteja irado conosco, e nem as bênçãos que obtemos, as prosperidades que possuímos, os celeiros cheios, não significa que seja reflexo do amor de Deus para conosco, não. Eu gosto do autor de Hebreus, ele é bem pé no chão. Pelo contrário, ele mostra esta realidade, assim como o Evangelho nos ensina que o sol nasce para o justo e o injusto, assim como a chuva desce para o justo e o injusto. A história continua, nós só fazemos parte dela. Quem mudou a história é Cristo. E quem faz parte da história, a gente vai entender também, é o príncipe deste século, o falso profeta, Lúcifer. E tudo isso faz parte da história que já foi definida, escrita e contextualizada aqui, na Bíblia, que está de fácil acesso para você. Por isso, amados, Jesus reprova a avareza, Jesus reprova a ganância, é a forma ilícita, que você capta recursos, que você obtém recursos, escravizando, matando, se prostituindo, fazendo pessoas se prostituírem. É o amor ao dinheiro que Jesus refuta, e o apóstolo Paulo também. É essa visão exacerbada de cuidar de si mesmo, de querer ser eterno nesta vida, que Jesus reprova. Por isso, como fazer esta escolha? Não valorizar os benefícios desse mundo. Se eles vierem, amém. Você não pode ficar ansioso e se perder porque eles não vieram, porque eles nos frustraram. Certa vez me perguntaram, pastor, e a depressão? Falei, um dos sintomas da depressão é nós desejarmos algo e não conseguirmos. Isso vai gerar uma frustração que vai desencadear numa depressão. E não só em depressão. Quando eu desejo algo muito, quero muito algo, e eu não tenho, eu posso até pecar para conquistar aquilo. Eu posso querer roubar. Ou você acha que o roubo é o quê? Qual a filosofia do samaritano, igreja? A filosofia do samaritano é o que é meu, é seu. E a filosofia do ladrão? A filosofia do ladrão, o que é teu, é meu, ele toma. Então, o roubar, o matar, é uma cobiça. É desdobramento da cobiça. É você querer ter o que não lhe cabe. É você querer reter algo de alguém que não te pertence. Vai ter com a formiga, trabalha. E se não for por isso que nós estamos ansiosos, Jesus falou, não ficais ansiosos por nada. Tiago também fala sobre a solicitude da vida, essa altivez de dizer o que eu posso e o que eu não devo, o que eu irei fazer ou não. Então, por isso que nós não devemos valorizar os benefícios deste mundo. Lucas 12, no versículo 15, e nos versículos 20 e 21 diz assim, e disse-lhe Jesus, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida
de qualquer não consiste na abundância do que possui. Lucas 12, versículo 15. Agora Lucas 12, 20 e 21 diz assim: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Distribuir, compartilhar, isso tudo nos remete o amor de Deus em nossas vidas. Reter, aumentar a riqueza. Quando eu era pequeno, eu já citei aqui em alguns cultos, aquela figurinha do tio Patinhas, que pulava dentro de um tanque de moedas, de dólares, de cents, Então, entender que tem pessoas que passam por privação, não ajudam o próximo, não contribui, não vê a hora de cada vez mais. Se ele tem uma casa de 2 quartos, ele quer ter uma casa maior. Se ele tem uma, ele quer ter 2. Se ele tem um carro, ele quer ter 3. Se ele tem um carro bom, ele quer ter um melhor. Se ele tem um bom relógio, ele quer ter melhor do que o outro. Há uma competitividade maligna, nociva, tóxica e pecaminosa. Nós somos doentes, por isso precisamos de Cristo Jesus para curar-nos, não só na enfermidade física, mas também na alma. 1 Timóteo 6, versículos de 9 a 12, eu já estou encerrando para ir para o terceiro ponto. O que o apóstolo Paulo ensina a Timóteo? Olha o que ele ensina a Timóteo. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem aos homens na perdição e ruína. Por amor ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, olha a orientação de Paulo a Timóteo, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. O apóstolo Paulo apresenta o problema e logo em seguida ele apresenta a solução. Ele mostra a realidade do mundo, dos que estão perdidos em trevas, e logo em seguida ele mostra a decisão, a posição, a postura daqueles que foram chamados para a luz, aqueles que tomaram a cruz e seguiram a Jesus. É óbvio que nós somos tentados diariamente, mas essa é a proposta do nosso adversário, do nosso inimigo, a palavra ser tentador. As tentações vêm, mas você precisa manter-se firme, fiel às tuas convicções, a aliança que você fez com Deus, o compromisso que você fez com o Senhor, afastando-se do mal. O nome disso é um processo de consagração, de santificação. Você cresce espiritualmente. Há promessas do Senhor na sua vida, amados. Terceiro e último ponto, aliás, já esqueci até o tema da mensagem. Qual é o tema da mensagem? Você aí? Escreve aí para mim. Isabela? Uma escolha a ser feita. Uma escolha a ser feita. E como fazer essa escolha? Primeiro, precisa crer que Jesus é o Messias. Você precisa crer que Jesus é o Messias. Segundo, não valorizar os benefícios desse mundo. E terceiro e último ponto, dar o nosso melhor ao reino. Vai aqui umas recomendações, principalmente você que não é cristão, que você tem se escandalizado com alguns cristãos, com alguns evangélicos, com alguns protestantes, e pela manhã eu citei isso. Veste a camisa da sua igreja como veste a camisa do time de futebol, e não há diferença entre a intenção é a mesma.
Então nós precisamos entender a quem nós estamos servindo, a quem nós estamos pregando, a quem nós estamos propagando e como estamos propagando a nossa fé. Parece que o marketing entrou na igreja, parece que os conceitos comerciais, as estratégias comerciais, as estratégias de conquistas, de venda, né? as estratégias e as aplicações no mundo pragmático estão fazendo literalmente prática a ser exercida dentro da igreja. Não há diferença nas ferramentas, nos meios, mas aí diz, não, mas a diferença é quem nós estamos vendendo e como estamos vendendo. Não, amados. Precisamos fugir dos sofismas, precisamos fugir da aparência do mal, não podemos ser pedras de tropeço, não podemos servir de escândalo. Nós pregamos um Deus que cura, que liberta, que transforma, mas é um Deus que ama, mas também é um Deus de justiça, é um Deus que também nos solicita renúncia na bilateralidade do nosso relacionamento com Ele. Precisamos dar o nosso melhor ao reino. Olha o versículo 27, o que diz? Mateus 16, no versículo 27. Porque o Filho do Homem virá em glória de seu Pai, com os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Segundo as suas obras. O apóstolo Paulo já fala sobre isso lá em Gálatas, no capítulo 6, do versículo 7 em diante até o versículo 9, você pode estender até o versículo 10. Não se deixe enganar, de Deus não vamos escarnecer, porque tudo que o homem plantar, ele haverá de colher. Tudo que você semear, você vai colher. Então aqui está dizendo, nós daremos conta segundo as nossas obras, a tudo que nós realizamos, a tudo que nós fizemos ou deixamos de fazer, ou fizemos de forma errônea, equivocada, indevida, pecaminosamente, intencionalmente, ou então aquilo que deixamos de fazer. Aquele que sabe o que deve fazer e não faz, este peca. Se eu sei que eu posso ajudar o meu próximo, amá-lo, se eu sei que eu posso doar um recurso financeiro, ou se eu posso doar algo que vá atender a necessidade daquela ovelha, daquele meu irmão, ou principalmente daquele que não vai poder me dar nada em troca, porque parece que tudo hoje é uma troca. Ler, entender bilateralidade tem sido de forma equivocada. Bilateralidade não significa de trocas de interesse, de troca de benefício. Isso é vendas. Isso são estratégias de venda, venda de benefícios, venda de coisa. Eu te dou algo e você me dá algo em troca. Isso é negociação. Com Deus não se negocia. Com Deus fazemos aliança. Com Deus fazemos voto. Com Deus nós nos envolvemos. O nosso Deus é um Deus ativo e relacional. Amado, olha o que Colossenses 3:23 nos ensina. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Eu estive do outro lado da moeda. Eu, junto com a minha esposa, trabalhamos com casais, trabalhamos com adolescentes, nós estivemos do outro lado da moeda. Nós servíamos, ali na Igreja Batista, a primeira Igreja Batista em Inhaúma. Eu nunca trabalhei para pastor, eu tinha um bom relacionamento com o meu pastor, respeitava-o, né? Porque há uma proposta paulina que nós devemos respeitar, amar, tratar, cuidar daqueles que nos presidem. Então isso eu fazia, e até eu amava, mas eu sempre fiz para o Senhor Jesus Cristo. Eu sempre fiz para o Senhor. Agora, por fazer para o Senhor, por amar a Deus de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, de toda a alma, eu servia na igreja. É um desdobramento, é uma consequência, não é causa. Percebe? Não devemos trocar a sequência, senão iremos nos machucar, iremos agir de forma errônea. Ninguém come uma rabada, uma feijoada, e após a rabada e a feijoada, vai praticar uma maratona, vai correr 40 minutos. Ninguém bate um prato bonito de feijão, arroz, ovo,
3 ovos estalados em cima, muita batata frita, aquele prato de oração, aquele prato de sermão de montanha, né? E logo após ter comido vai nadar 2, 3 quilômetros. Mas se você fizer o contrário, até pode. Mas quando nós invertemos, nós erramos, nós iremos perecer. Nós iremos agir de forma equivocada. Colossenses 3,17, olha o que diz: e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Leia o capítulo todo de Colossenses, o capítulo 3, que você vai entender a minha fala. Romanos 12:11, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. 2 Coríntios 12:15 eu gosto muito, porque muitas vezes a gente fala só como ovelha, mas precisamos também falar como líderes e pastores. Precisamos entender os 3 lados da moeda. Então, esses 3 primeiros versículos eu citei como você discípulo, como membro de uma congregação, como filho de Deus que atua ligado à igreja, à noiva de Cristo, no sentido institucional, denominacional, operoso e fazendo a vontade de Deus. Mas agora esses 2 versículos eu falo como pastor, como líder. Olha o que diz, capítulo 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 15, diz assim: eu em muito boa vontade gastarei. Eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Quantas vezes nós vemos pastores depressivos? Nos 3 últimos anos eu nunca vi tanto pastor se suicidar. Tanto pastor com síndrome de pânico, síndrome de Beauharnais, pastores passando por problemas, porque acabaram se dedicando mais ao rebanho do que à família e tiveram decepção, agiram de forma desequilibrada, a fim de atender a expectativa de algumas ovelhas. E amados, poucos vão entender o que eu estou falando. Quantos, pesquisem isso, quantos Alexandres, latoeiros, estão no meio do seu rebanho? Vai entender o que o apóstolo Paulo fala sobre Alexandre latoeiro. Outro versículo, 2 Timóteo 2,10, diz assim: portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para quem também eles alcance a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Amados, eu estou encerrando esta palavra. Tema da mensagem: uma escolha a ser feita. Como fazer essa escolha, pastor? Você precisa crer que Jesus é o Messias. Segundo ponto, não valorizar os benefícios deste mundo. Terceiro, dar o nosso melhor ao reino, à obra, à missão que Cristo nos confiou. Mateus 28, versículo 18 em diante. E eu concluo esta mensagem: como fazer esta escolha? Os 2 primeiros versículos citados. Versículo 24 e 25 de Mateus 16, que diz: então disse Jesus, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Talvez você tenha ouvido por aí um evangelho fácil, um evangelho de negociação, um evangelho de possibilidades, um evangelho fácil, um evangelho que tem nos favorecido. Não é esse o evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é aquele momento que Jesus encontrou com aquele jovem rico que disse: bom mestre, Jesus diz: por que me chamas de bom? Bom é só um, Deus. Já tenho guardado as leis, os mandamentos, que faço eu para herdar o reino dos céus? Jesus diz: quer me seguir mesmo? Quer mesmo? Pega todo o teu dinheiro. Pega tudo que você tem.
aos pobres e segue-me. E aquele jovem rico saiu da presença de Cristo, entristecido, porque ele amava os seus bens, amava o seu status, amava a sua vida, mais do que amou a Jesus e de fato queria seguir. Nós vivemos numa geração egocêntrica, humanista, sedenta em fazer o que quer em seu próprio favor, em seu próprio benefício. Não está preocupado nem com o próximo. Rejeita a presença de Deus. Rejeita o sacrifício de Cristo. Rejeita o amor de Deus. Por isso, amados, faça a tua escolha nesta noite. Toma o Senhor Jesus Cristo. Anote os pontos, creia primeiro no Senhor. Não valorize demais o que esse mundo tem oferecido. E coloque-se de fato dando o seu melhor para o reino de Deus. Porque o que eu recebi eu quero propagar, o que eu recebi eu quero multiplicar. O Evangelho significa boas novas, assim como Jesus me curou, me salvou, me deu vida eterna. Eu quero que aquele que não a tem seja alcançado também. A boca fala que o coração está cheio. Infelizmente nós temos visto um cristianismo doente, um cristianismo enfermo, um cristianismo cansado, limitado, amarrado, algemado, acorrentado a esta vida, buscando mais coisas terrenas do que as coisas do alto. E eu encerro esta palavra. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Bilateralidade, reciprocidade. Jesus sabia que ia para a cruz. Ele estava falando ali para os seus discípulos momentos antes: eu vou morrer, eu vou para a cruz, mas eu vou ressuscitar. Você quer me seguir? Toma também a tua cruz. Santifica-te. Busca a santidade. Busca o perdão. Busca amar a Deus. Busca amar ao próximo. Busca as coisas do alto. Por que estás preso? Por que tem buscado tanta ansiedade, tanta angústia? Quantas algemas tem carregado? Tira esse fardo. Jesus pediu para retirar o fardo e assumir a cruz. E não abandonar a cruz e assumir o fardo. O fardo são coisas do mundo, pecaminosas, são coisas que não acrescentam nada. O que adianta o homem ganhar as coisas e perder a sua alma, perder a sua vida? Vamos estar louvando ao Senhor. E vamos logo depois encerrar este culto orando pelos pedidos, pelos agradecimentos todos que foram feitos. Vamos louvar ao Senhor agora. Qual cântico, Cristiane? Venha ao teu reino. Venha ao teu reino. Vamos entender essa proposta do reino do Senhor na minha vida, na tua vida, na nossa vida, na vida daqueles que optaram, escolheram, decidiram seguir a Jesus. Que você possa optar, escolher, decidir nesta noite ter o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Vamos louvar o Senhor. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo. Venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para a vida.
nos ofendeu, não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. O teu reino, poder e a glória são Deus para sempre. O teu reino, poder e a glória são Deus para sempre. Glória a Deus, que você possa celebrar, que quando Jesus voltar você possa subir como a noiva, que você possa aceitá-lo, confessar os seus pecados, arrepender-se, para que Ele escreva o teu nome no livro da vida nesta noite. Quando você acessar este vídeo, você ali tomar essa decisão, fazer essa escolha, né? Praticar o que o Senhor tem reservado para você. Nós temos aqui alguns pedidos de oração. O pastor Ricardo pede pelo pastor Kleber, que sofreu um infarto. Lorena pede pelo doutor Chantrel. Doutor Chantrel, tive a oportunidade de conhecê-lo no aniversário do pastor Sebastião Andrade, e ele veio da Angola, não, né, de um país africano, acho que eu esqueci agora, mas ele trabalha ali na comunidade, tem apoiado, e ele foi acometido também do vírus, né, do Covid-19, que possamos orar também por eles agora e você colocar durante a semana em oração. A Selma pede pelo Oséias, o irmão dela, e toda a família que também foi acometido do Covid também. A irmã Dina pede pelo o irmão da Nora, que está também com Covid, e agradece pela sobrinha e bebê que já estão curados, né? E por ela, pela família da sua irmã em Cristo, que perdeu o sogro, que encontra-se enlutado. O Osael pede pelo sobrinho, o Ezequiel, que ainda encontra-se enfermo. O nosso amado irmão Paulo Afonso pede pelo filho e a família. E a Sueli pede pela irmã Dete, né? E a sua família está com Covid também. Vamos orar, irmãos. Vamos orar, vamos curvar as nossas frontes, vamos interceder por todos esses pedidos que foram feitos, para que o Senhor tenha misericórdia de nós e possamos receber um sim do trono de Deus, e que sejam todos curados, libertos, que tenham a sua saúde revitalizada, restituída, e aqueles que estão tendo empobrecimento dos seus bens materiais, estão tendo as suas contas vazias, que o Senhor, logo em breve, pela fé que temos nele, entender a proposta de tudo isso, e Deus irá nos revelar, irá nos levar ao entendimento de todas estas coisas. Amém? Vamos orar. Curva a tua fronte. Grandioso Deus, eterno Pai. Ó Deus, nós temos a certeza que basta uma palavra, basta um toque, basta, Senhor, a tua vontade sobre a vida de todos esses pedidos. Quantas pessoas estão acometidas desse vírus, estão enfermos, estão internados, uns em estados graves, outros em estados gravíssimos,
outros ainda estão sendo tratados em casa. Deus tenha misericórdia do teu povo. Não só esses que pediram intercessão pela sua parentela, mas também, ó Deus, diante dessa realidade que está acontecendo na face da terra. Tenha misericórdia, Senhor. Ó Deus, que aqueles que ainda não tiveram encontro contigo, que não tenham as suas vidas ceifadas, mas que tenham oportunidade de entender que esta enfermidade não será para a morte, mas para a honra e glória do teu nome, para que tenham oportunidade de terem os seus nomes escritos no livro da vida, e entender a proposta de Cristo, que não é só nesta vida, mas também após a morte, teremos a vida eterna, Senhor. Mas visita cada pedido, Senhor, e cabe a nós, igreja, intercedemos. Eu creio na cura, Senhor, eu creio nos milagres, eu creio na tua compaixão, eu creio, Senhor, assim como o Senhor fez com aquele rei Ezequias, lhes concedeu mais 15 anos de vida. Senhor, conceda vida a esses que estão enfermos, esses que estão, ó Deus, aqui em estados gravíssimos nos hospitais, Senhor, de uma forma ampla, não só no nosso município, no nosso estado, no nosso país, mas na face da terra, Senhor. Traga a cura, restitui, coloca o doente de pé, Senhor. Nós cremos no teu milagre, nós cremos na tua misericórdia, mas também estamos ávidos, Senhor, para ouvir a tua vontade, para acatarmos a tua vontade. Mas o que nos cabe, Senhor, é interceder. Por isso nós intercedemos, nós tomamos posse da tua palavra em Tiago, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Nós cremos que não existe oração nem forte nem fraca, não existe oração poderosa e oração sem poder. Nós cremos na oração dos justos. Então o Senhor nos justificou, por isso nós podemos pedir, nós podemos clamar, e é isso que nós estamos fazendo, Senhor. Visita o Kleber, visita o Chantrel, visita o Oséias e a sua família, visita, Senhor, o irmão da nora, da irmã Dina, visita a sobrinha, visita os bebês, visita os familiares, Senhor, visita sogro, que, ó Deus, a família está enlutada, Pai, visita o sobrinho do Osael, Ezequiel, toma em tuas mãos, visita o filho do Paulo Afonso e a família, visita a irmã da Sueli, ó Deus, visita tantos outros que nós intercedemos pela manhã, estamos intercedendo diariamente e nós estamos intercedendo todas as quartas-feiras. Pai, abençoa-nos, Senhor, opera em nós. Esta é a nossa oração, essa é a nossa súplica, este é o nosso clamor, e fazemos em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. E você que ouviu essa palavra e não teve um encontro ainda com Jesus, hoje seja uma noite ou um dia, quando você for assistir esse vídeo, seja o dia aceitável. Aceite a Jesus. Deixe Ele transformar a sua vida. Eu não sei como ela se encontra, eu não sei como você se encontra, eu não sei como está a sua mente, eu não sei como está a sua alma, o seu corpo. Eu só sei que Deus pode entrar na tua vida, ceiar contigo, relacionar-se contigo, salvar e te dar abundância aqui na terra, e escrever o teu nome no livro da vida e viver eternamente com o Pai. Estarei impetrando a bênção apostólica. Muito grato pela tua vida, muito grato pela vida dos que nos visitaram nesta noite por meio deste vídeo, muito grato pelos cristãos da IBMG que têm visitado e acompanhado os cultos, que têm sido fiéis aos cultos, que têm sido fiéis à palavra de Deus, que têm se envolvido como igreja viva, porque aonde estiverem 2 ou 3, a presença de Deus seria real em nosso meio. Oremos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso único, suficiente Senhor e Salvador, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai Celestial, e as consolações do Santo Espírito de Deus, ser com a noiva espalhada por toda a face da terra, ser com aqueles que nos visitam e nos visitarão por meio deste vídeo, ser com aqueles que aceitaram a Jesus nesta noite e ainda aceitarão e terão seus nomes escritos no livro da vida. Ser, ó Deus, com os enfermos e os
resultados. Ser com a Igreja Batista Memorial em Guadalupe, hoje e para todo sempre. E o povo de Deus diga: Amém. Deus te abençoe. Uma semana de paz, uma semana de vitória em nome de Jesus. Você quer falar, minha filha? Fale rápido. Fique em casa nessa quarentena, porque se você sair, pode pegar o coronavírus. Então, é só uma recomendação. Deus abençoe, amados. Fiquem na paz.